Olá pessoal, sou Franca Taídes do canal História na Verdade. Antes de começar o vídeo, deixa o like, porque é o like que identifica. O YouTube indica, né, os nossos vídeos através de likes, né? Porque ele vai ganhando, o vídeo vai ganhando credibilidade quando a pessoa gosta ou não. E o YouTube vai indicando, né, como uma fonte de pesquisa, tá? Quem não está inscrito ainda, se inscreva, né? E eu vou abordar hoje, por ter acompanhado alguns estudos aí no site do Brasil Paralelo, né, de Leandro Narlock também, né, a Revolução Francesa. Eu já havia falado que a Revolução Francesa que vai definir o sistema político, né, sistema político democrático burguês ou ditadura burguesa, não é? Mas como começa a Revolução na França, né? A França, da década de 70 do século XVIII, ela tem entre 3 a 5% de aristocracia, clero e nobreza, né? E o resto da população, né, é a burguesia, o povão, né? E todos esses pagam impostos para sustentar o clero, que é a igreja, a nobreza, né, e a aristocracia, que não pagavam e não trabalhavam, viviam, né, do sacrifício alheio, né? Que dá para fazer uma analogia hoje para nós, né? Banqueiro não trabalha, rico não paga imposto, né? Quem paga a maioria dos impostos que sustenta o Estado é a classe trabalhadora. No entanto, ela não recebe, né, o que deveria de direitos apresentados pelo Estado, que está na Constituição. Mas vamos lá. Então, no final do século, em meados dos anos 80, a França, além de estar em crise, né, porque a aristocracia e a aristocracia, a nobreza, o clero viviam muito bem, né, gastavam muito, né. A França vai participar também da independência dos Estados Unidos, apoiando, né, os Estados Unidos, né, contra a Inglaterra. Vai endividar o Estado francês ainda mais e, para piorar, entra numa grande seca, né? Um período de grande seca na França, e os alimentos se tornam muito caros, a miséria se espalha pela França, né? Chega um momento em que o salário de um trabalhador que trabalhava demasiadamente e extremamente em condições precárias dava para comprar somente 1 quilo de pão. Um mês dava para comprar 1 quilo de pão. Tá? Então o povo vai começar a se rebelar, né? As ideias dos filósofos, né, da filosofia, do iluminismo, né, de Diderot, Rousseau, Voltaire, né? Todos eles influenciam, né, a Revolução Francesa, que será o fim, né, marca o fim do absolutismo. O que é o absolutismo? O rei acima da lei. O rei era, naquele momento da história, ainda empoderado pela Igreja Católica em nome de Deus, porque a Igreja acreditava que tinha uma carta de procuração, né? E o rei só tinha autoridade se ele fosse empossado pela Igreja. Então, a influência dos filósofos leva à rebelião, né? Antes, Luís XVI chama um especialista, né, em finanças para ver o que faz, né? E ele chega à conclusão que a única forma era a aristocracia e a nobreza também pagar impostos, né? Só que a aristocracia e a nobreza não aceitam, é chamado a Assembleia Geral, que já não era chamada há mais de um século, né? A Assembleia Geral, só que tinha um problema na Assembleia Geral, né? Eram 3 estados, né? A nobreza, o clero e o resto, em geral, mas o voto era por, por classe social. Então, juntava-se o clero e a nobreza contra o resto do povo, 2-1, o povo sempre perdia. Só que nesse momento o povo não aceitou, começou a radicalizar as reivindicações, e o rei Luís XVI suspendeu a Assembleia,
mas eles, numa sala chamada de Jogo de Pelar, né, eles permaneceram e só aceitariam sair de lá se fosse feita uma constituição onde o rei estivesse abaixo da lei e que todos tivessem direitos, tá? Logo em seguida, 14 de julho de 1789, vem a queda da Bastilha, né, que é a prisão, fortaleza, símbolo, né, do poder opressor do rei absoluto, né? E aí o rei começa a temer a revolução, né? Até 1791, o rei ainda aceita, né, uma monarquia constitucional. Mas depois ele tenta fugir para Varennes, ele fugir para se organizar fora da França, porque isso causou um alvoroço na Europa, né? Os reis absolutistas, né, não queriam largar do osso, né? E ele pretendia sair da França e se organizar lá fora, junto com a aristocracia, com muitos padres que ganhavam muito dinheiro. A igreja chegou um momento, a igreja católica chegou um momento da história da humanidade, que ela chegou a ter na França ela tinha um terço das terras, tá? E aí o rei é preso, é condenado como traidor e é guilhotinado, né? E aí tem um site chamado Brasil Paralelo, que, coitadinho do rei. O rei deixava as pessoas passarem fome. As pessoas trabalhavam para sustentar o luxo dele, né? E ele não correspondia com absolutamente nada, né? Então, os inimigos da Revolução vão ser todos guilhotinados. E é daí que nasce a direita e a esquerda, né? Na direita sentavam os girondinos, né? Que era a aristocracia, né? Que não queria abrir mão do seu poder, e do outro lado sentava os jacobinos. Jacobinos era toda a população que queria que a Revolução Francesa fosse para todos, né? Afinal, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Não só para uns, para todos. Mas isso depois, numa outra live, eu vou falar para vocês que não chegou a ser para todo mundo, né? E aí, os girondinos queriam encerrar as reivindicações, os jacobinos não. E aí, em 1791, Robespierre, o incorruptível, assume a revolução e começa o período do terror. Todos que foram contra a revolução eram guilhotinados, principalmente a aristocracia, tá? E que, na verdade, a burguesia também queria esse espaço do Estado, né? A burguesia estava enriquecendo economicamente, né? A aristocracia tinha o poder da terra, mas a burguesia tinha o poder do dinheiro, né? E aí a burguesia queria esse espaço, né? Usou o povo como massa de manobra para fazer ajuntamento, né? Mas depois que tomou o poder lá com a consolidação de Napoleão Bonaparte, fechou a porta para a classe trabalhadora para sempre e em todo o Ocidente, tá? Então, o descontentamento era muito alto, né? Principalmente com os privilégios do clero e da nobreza, né? O terceiro estado bancava todo o clero e a nobreza, né? A revolta era muito grande pela fome. Toda das duas revoluções que houveram na idade contemporânea, né? Que começa justamente com o limite da Revolução Francesa, tanto a russa quanto a francesa, elas vieram através da fome, tá? Nenhum povo faz. A cubana depois veio também, né? Uma hora eu vou falar o que falam na Revolução Cubana, que na verdade o que era Cuba antes de Fidel Castro, tá? As condições de vida dos trabalhadores urbanos era péssima e a do campo pior ainda, né? Embora a gente encontre aqui no Brasil, por exemplo, ainda hoje trabalho escravo, todo mundo sabe disso, né? A Revolução vai tomar o período do terror. Em 1794, Robespierre, que é o incorruptível, né? Ele tá queimando todo mundo que é contra, né? Tá guilhotinando todo mundo. E por fim ele vai ser guilhotinado também. Ele guilhotina Danton, que é o mestre da oratória, que está na Revolução Francesa,
mas depois o incorruptível é guilhotinado. Né? A burguesia retoma o Estado, os girondinos retomam o Estado, né? E em 1799 Napoleão Bonaparte assume. E aí eles consolidam todas os ditames, todos os pedidos burgueses. Tá? Daí nasce a democracia burguesa que conhecemos hoje. Napoleão vai cair em 1815 e esse fato vai influenciar diretamente a história do Brasil também, tá? Quando Napoleão começar as suas conquistas. Então, na verdade, os fatores principais, tá? A seca, a guerra, né, que a França apoiou, né, a guerra contra os Estados Unidos. Vale lembrar que a França e a Inglaterra sempre tiveram divergências. A Guerra dos 100 Anos é um exemplo disso, né? E ainda hoje, né, eles têm uma rixa. E a seca. Então, a guerra, os privilégios, os impostos, a seca, tudo isso cria um caldeirão, né, insuportável, que leva à Revolução Francesa, que consolida a democracia representativa, né, que o mundo todo conhece hoje. Todos os países democráticos seguem a cartilha da Revolução Francesa, inclusive depois na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, o lema é semelhante ao lema da Revolução Francesa. Tá? Gente, as leituras que eu indico eu vou deixar aí na live. Vou deixar também, né, alguns sites das pessoas que questionam, né, que mataram o coitadinho do rei Luís XVI. Maria Antonieta também foi para a guilhotina. 40 mil pessoas. Eu não concordo com morte de pessoas, nada, não. Mas há um momento que há uma necessidade dele fazer isso, porque sempre na história da humanidade, como Marx disse, sempre houve uma luta de classes. Tá? E essa aristocracia não queria abrir mão, a burguesia queria o espaço, né? Conquistou o espaço, mas fechou a porta para a classe trabalhadora, que não possui até hoje, né? E aí vale lembrar várias falas que eu falei de David Harvey, né? Que a burguesia sabota a educação pública justamente para não levar a reflexão para a classe trabalhadora, né? Sabota de todas as formas as leis que facilitam a vida da elite e não a vida da elite, da burguesia, e não a vida da classe trabalhadora, tá? E ela serve de modelo. Mais tarde, os Estados Unidos também faz a Constituição, né, baseada que todos os homens nascem iguais, né, uma patifaria, porque a escravidão só vai ser abolida quase 100 anos depois, né? Então, pela cor da pele não existia escravidão. Aliás, não existia igualdade, tá? O livro mais que eu li mais para mim ter noção é do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Como marxista, né, o Hobsbawm é marxista, mas para quem quer entender um pouquinho de história de revoluções, esse é um best-seller, né, chamado Uma Breve História do Mundo, né, do Blaney, né, ele seria aconselhável. Esse é um bom livro do Blaney, porque ele conta aqui desde o surgimento do homem, desde do homem de Australopithecus, né? Recentemente foi descoberto um novo hominídeo que deve ser o elo perdido de 7 milhões de anos, mas isso é um papo para outra gravação, outro like. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like aí e contamos com vocês, tá bom? Um abraço.